Pessoal, notícia importante, informação importante aqui agora para vocês. Olha só, narrativa, atenção, especialista, destrói a narrativa do tal do golpe. Eu vou trazer para vocês aqui agora. E também deputado revela tudo, expõe nome sobre tudo isso que está acontecendo em relação ao Bolsonaro, hein? Bolsonaro elegível em 2026, como está a situação neste momento? E Moraes, será que sentiu o golpe com todas essas questões que estão acontecendo, sobretudo a batalha, né, para destruir essas narrativas que estão vivendo aí sobre a questão do tal do golpe, né? Vamos ver primeiramente o que um especialista fala sobre essas narrativas. E em seguida eu vou trazer aqui um deputado que vai revelar tudo para nós. Mas antes, esmaga o dedo aí no like, deixa pelo menos uns 20 mil likes para nós aqui no canal, faça os seus comentários, porque aqui eu trago a informação e você deixa nos comentários a sua opinião. E também, gente, depois você deixar pelo menos uns 10 mil likes e deixar o seu comentário aqui embaixo tem um botão, se inscreva no canal, gratuito, você recebe todos os dias informações, sem precisar pagar nada, é gratuito, ative o sininho para você receber no seu celular. Vem comigo, vamos aqui para essa primeira questão que eu quero compartilhar muito com vocês. Essa questão passou ao vivo nessa emissora e realmente o especialista, o advogado, chegou junto. Vamos ver o que diz aqui, deixar aqui a referência aqui, tá? Da Globo News, vamos lá, dá uma olhada. Na República e na cobertura jornalística, conversando com todo mundo que o senhor sabe que eu converso, eu acompanhei de perto aquele governo. E o próprio presidente fazia questão de dizer para todo mundo que ele não ia ser um presidente banana, e que as medidas e decisões passavam por ele, e se não passassem, tchau, rua. Agora, hein, gente, vamos ouvir. Vamos lá. Assim, é crível que o presidente não soubesse o que estava acontecendo no Palácio para medidas que fossem, ao fim e ao cabo, beneficiá-lo. Andréia, é crível que as pessoas o abordassem com todo tipo de proposta. Uhum. E é fato que ele não aderiu a elas. Isso é fato. É crível então, que ele não soubesse... Não aderiu de golpe, ou não deu certo? Não aderiu. Não aderiu, Otávio. Se ele quisesse aderir a isso, eu digo e repito para todo mundo. Vamos supor que essa narrativa, porque eu sempre uso a expressão narrativa para essas 884 páginas, porque, a meu ver, elas são contaminadas pela falta de imparcialidade objetiva, tanto do ministro que a conduz, quanto dos investigadores a quem ele colocou. Imparcialidade objetiva, porque é público e notório. Mas todo mundo queria dar golpe, queria dar golpe, e o Bolsonaro não aderiu. Estou dizendo todo mundo, espera um pouquinho. Muita gente. Sejam alguns. Ele nunca aderiu. Não aderiu nem a uma proposta de estado de defesa. Então por que ele não denunciou essas propostas que ele recebia? Veja, não era obrigação dele denunciar se aquilo ali não tivesse, Mas de não fato... tem uma obrigação ética, o senhor acha? Não, eu acho o seguinte, André, vamos lá. E aí eu posso usar essa tua pergunta em relação ao Freire Gomes e Batista Júnior, seguindo a narrativa que está ali colocada. De duas uma. Ou havia algo muito grave, e então os dois ministros já deveriam ter feito uma denúncia naquele... Comandantes. Os dois comandantes. Porque ainda estou na época que havia ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Ainda estou entregando a idade aqui. Os dois comandantes de força, se vissem ali de fato uma ameaça real e concreta, teriam o dever jurídico de atuar. Ou, se não viram, se viram naquilo simplesmente uma elucubração acromática que não chegava a colocar em risco alguma coisa, não faziam nada, como de fato não fizeram. Então todo mundo prevaricou. Então, de duas uma. Ou eles são coautores por omissão, na medida em que têm o dever jurídico de impedir, ou então não se tinha nada que julgasse, que trouxesse uma gravidade objetiva ao ponto deles intervirem. Eu quero lembrar, inclusive, eu acho que foi o Valdo que falou sobre o artigo 142, né? É interessante, porque esses mesmos comandantes de força, o da Marinha, o do Exército, Freire Gomes, e o da Aeronáutica, Batista Júnior, no dia 11 de novembro, redigiram e assinaram e publicaram uma carta legitimando as manifestações na porta dos quartéis, dizendo que era um direito constitucional
de que de livre manifestação não violenta, de crítica aos poderes, de crítica às instituições. Citam isso textualmente e se colocam como poder moderador. Está lá no primeiro parágrafo dessa carta que, bom, são tantos episódios, a gente vai esquecendo. Mas, se o assinante quiser... Pois é, gente. Tá aí, agora vamos ouvir mais uma reportagem interessante que um deputado traz para nós aqui, revela inclusive nomes. O que você achou dessa fala aí de Paulo Cunha Bueno, então advogado do Bolsonaro? Vamos para nosso segundo giro, também importante aqui, para que você deixe a sua opinião. Vamos ver o que o Ricardo Salles fala à CNN sobre essa questão do inquérito do até então plano do golpe de Estado. Vamos ouvir. Sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa agora com o ex-ministro e deputado federal do Novo, em São Paulo, Ricardo Salles. Deputado, muito bom dia, muito obrigada por participar aqui dessa entrevista no Live CNN. É um prazer falar com o senhor. A gente está buscando aqui trazer um pouco de cada um dos lados dessa história e dos efeitos dessa investigação. Eu vou deixar o Pedro Duran abrir essa entrevista, uma vez que foi ele aí que conversou com o senhor e viabilizou essa conversa para a gente. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Clarissa. Boa, obrigado. Obrigado, ministro, pela conversa com a gente aqui na CNN. Eu não posso deixar de começar essa entrevista te perguntando especificamente sobre o gabinete de Jair Bolsonaro quando ele era presidente da República. O senhor fez parte do gabinete do primeiro escalão e dividiu as reuniões, as conversas, as cadeiras com algumas destas pessoas que são citadas no relatório da Polícia Federal no inquérito divulgado ontem. Durante esse percurso em que o senhor teve no governo Bolsonaro, o senhor percebeu algum tipo de movimentação golpista? Foi chamado para conversas que tratassem de golpe de Estado? Percebeu por parte destes teus colegas de gabinete comportamentos golpistas? Teve algum indício de que isso que a Polícia Federal revelou agora estava acontecendo? Bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia a todos. Veja, eu saí do governo em julho de 2021, né? Portanto, 1 ano e meio antes das eleições. Todo esse clima de eleições, potencialmente vitória do Lula, né? Mesmo antes do primeiro turno, eu não vivi nada disso. Eu saí do governo antes disso. Eu posso dar um depoimento daquilo que eu vivi. No tempo que eu estive no Ministério, 2 anos e meio, o que eu vi por parte dos generais foi, ao contrário do que esse relatório traz, um sentimento de estrito cumprimento da lei. Até, de certa forma, a gente fazia uma certa piada com os militares. O pessoal brincava e dizia assim, não, esses nossos militares são muito coxinhas, a turma não faz nada fora da linha, nada fora... Você não pode dar uma sugestão de uma operação, aí falando especificamente de combate, por exemplo, ao crime organizado lá na Amazônia, utilização das tropas e tudo. Eu, às vezes, instigava, dizendo, turma, vamos descer o pau lá na turma, e o pessoal sempre dentro das regras. Portanto, me admira muito que 1 ano e meio depois, ou 1 ano depois que eu saí do governo, haja uma acusação sobre esses mesmos militares planejando, ou considerando, ou avançando sobre coisas que eu nunca imaginei que eles fossem fazer. Não é muito pelo contrário. Como eu disse, a minha imagem sobre eles eram de um grupo de coxinhas. Eu até brincava com os nossos amigos que não eram militares, já quando começaram a sair essas discussões de que eles militares podem dar um golpe, o pessoal com aquela faixa SOS, Forças Armadas, eu dizia, olha, esses milicos não dão golpe nem em assembleia de prédio, quanto mais num governo. Portanto, se eu posso dar um depoimento neste assunto, nesse aspecto mais subjetivo, é esse. Agora, deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da reação do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a isso tudo. Bolsonaro deu nos últimos dias uma declaração em que ele diz que tentou fazer de tudo dentro das 4 linhas para resolver o problema. O problema, fica subentendido, seria
Lula chegar ao Palácio do Planalto. A questão fica para a gente a sensação de que o ex-presidente e alguns dos seus pares ali admitem que queriam impedir a qualquer custo a posse de Lula e que só não deu certo porque houve outros obstáculos. Como que o senhor enxerga essa última declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro que eu mencionei e de que forma ele próprio já manifestou para o senhor alguma insatisfação em relação à posse do presidente Lula ali naquele final de 2022? Olha, Clarice, eu tenho a impressão que essa discussão das 4 linhas se refere muito mais a formas de interpretar e eventualmente aplicar aquele artigo 142, sobre a qual se estabeleceu uma grande polêmica, alguns dizendo que não tem nada de poder moderador, outros dizendo que sim, enfim. O que me parece é que é o seguinte: desde o início do governo, numa crescente, permanente crescente, desde o início até o final, e no final isso era num nível muito maior e evidente para toda a sociedade brasileira, o Poder Judiciário interferiu muito nas decisões do Poder Executivo, interferiu em coisas que não deveria interferir, interferiu em decisões de mérito da própria administração, que são inerentes ao Poder Executivo. E quando o governo, a partir de um dado momento, isso bem antes das eleições de 2022, começa a enfrentar uma reiterada invasão de competências do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, a ponto de, e aí falando das eleições propriamente dita, desequilibrar o processo eleitoral. Eu não estou falando aqui de fraude, eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou dizendo de um poder, o Judiciário, neste caso TSE e Supremo, que tem a obrigação de ser imparcial, tem a obrigação de administrar e presidir o processo eleitoral com absoluta imparcialidade. E não houve esta imparcialidade. Era evidente que os órgãos tinham uma predileção, tinham uma preferência sobre a vitória do Lula em detrimento da do Bolsonaro. E me parece que neste sentido é que se discutiu as tais 4 linhas e como agir e como restabelecer este equilíbrio e essa separação dos poderes que são previsão constitucional e que jamais deveriam ter sido ultrapassadas. Com relação à análise do presidente sobre o resultado das eleições, ele foi para os Estados Unidos, eu só tive contato com ele quando ele voltou, eu tive contato com ele, inclusive, no primeiro dia, quando ele retornou dos Estados Unidos aqui para o Brasil, eu já era deputado, e o sentimento do presidente Bolsonaro era de que as eleições tinham sido injustas, que a população ia sofrer muito com esse governo atual, mas em nenhum momento ouvi do presidente Bolsonaro alguma frase do tipo, olha, tem que fazer alguma coisa, tem que derrubar o governo. O que eu vejo é, efetivamente, um esforço para ganhar as eleições de 2026, mas isso em nada se assemelha em fazer golpe ou derrubar o governo a fórceps, seja lá por que meio for. Deputado, passo a palavra então ao Theo Cury, que está em Brasília, vai fazer uma pergunta para o senhor. Deputado. É isso, deu para entender bem o posicionamento aí do Ricardo Salles, uma declaração extremamente importante que ratifica o que muito vem tratando aí os deputados, senadores, enfim, sobre essa possibilidade de não realmente ter existido a intenção do tal do golpe, né? Fico por aqui, nos vemos no nosso próximo giro, deixe seus comentários, aqui a gente traz a informação, e a sua opinião é importante aqui nos comentários, marque o dedo no like, e até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau.